Aleluia, Deus abençoe a todos, amém. 7:15, tá bom. Amém, vamos orar. Soberano Deus, Pai de misericórdia, Senhor, muito obrigado pela oportunidade, Senhor, de te servir. Calache de providência. Quantos poderiam, Senhor, estar na tua presença, mas preferiram o mundo, Senhor. Que essa noite, este culto de adoração também venha a ser um culto de libertação. E o Senhor vai de encontro, Pai, às ovelhas perdidas da casa de Israel, Senhor. Alabaragaçu de providência. Senhor, eu te peço uma coisa, que o Senhor continue nos dando palavra. Porque a palavra ela nos liberta e liberta aquele que abre o coração para o teu Espírito, Senhor. Para que seja nova criatura. Para que ande, Senhor, em novidade de vida. Reminarassurianda. Que o Senhor venha trazer, Senhor, a existência do amor, Pai. Que o Senhor venha trazer a existência da tua presença na vida do teu povo essa tarde. Início de noite, à noite, Senhor. Abençoa a nossa vida. Não somos dignos sequer de olhar para os céus, Senhor. Mas o Senhor nos escolheu para estar aqui. Elebaraste de providência, Deus, de olhos fechados. Eu posso ver o Senhor dando ordem aos teus anjos ao nosso respeito. Eu posso ver eles voando aqui dentro, jogando por terra a palavra de maldição, jogando por terra a falsidade. Canto, reminúcie de providência, porque tu és Deus na nossa vida, sem ti, Senhor. Nós não somos nada, não conseguimos alcançar nada, sem ti não somos nada. Abençoa a nossa vida espiritual, que o Senhor venha dar forças para meditar na tua palavra, para orar, Senhor. Não queremos deixar que essa raiz seque na nossa vida. Que o Senhor continue nos dando força. Muitos deixaram a oração, muitos abandonaram a palavra, vivem de internet em internet, não pega mais a Bíblia, Senhor. Que o Senhor nos ajude a permanecer ficado com os olhos na tua palavra, Senhor. Quando o Senhor levantou Josué, depois de Moisés, o Senhor disse: assim como eu fui com meu servo Moisés, eu também serei contigo. Reminar, canto, Josué. E os seus adversários não vão suster diante de ti. É porque o Senhor está na vida do homem. Quando o Senhor está na vida do homem, Pai, não tem palavra, não tem macumba, não tem olho grande, não tem inveja, não tem bandido, não tem traficante, não tem nada que possa impedir um homem de Deus de alcançar os seus sonhos. Para alcançar sonhos a gente passa muita humilhação, Senhor. Que o Senhor nos dê força para permanecer de pé. Eu creio que aqueles que perseveraram até o fim serão salvos. Mas eu creio também nas bênçãos material, sim. Porque tu é Deus, Pai. Através do dízimo, através da oferta. É repreendido o devorador, é repreendido o espírito de enfermidade, é repreendida a divisão, porque tu és um Deus completo. Que o Senhor continue sendo conosco, Senhor. Obrigado por essa vitória. Obrigado, Senhor. Também oro para que outras congregações que ainda não conseguiram o seu documento venham a conseguir, Senhor, porque não é fácil. Mas tu és Deus para tocar em alguém como o Senhor fez com a gente. Abençoa a vida da Naná, Senhor. Abençoa a família da tua serva. Abençoa a família dos servos que estão aqui. Porque tu é Deus da família, Senhor. E quem tem que sair envergonhado da nossa família é o diabo. Não somos nós, não. Que o Senhor continue trabalhando conosco. Ser conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deixar uma palavra aqui. Kézia, eu queria que você louvasse 3 louvores. Tá? Não, louvor de adoração. Tá? Está treinando em casa. Dó de Deus. Vou deixar uma palavra aqui. Uma palavra pouco ministrada, mas foi a palavra que Deus me deu quando minha esposa falava de perseguição, de cristãos que padeceram, sofreram por amor
ao Evangelho. Há muitos anos Deus tinha me dado essa palavra. Eu preguei num culto sobre as 7 igrejas da Ásia, eu estudei muito. E acabou que ficou tudo aqui. E o Espírito Santo me lembrou. Apocalipse capítulo 2. Quase não se ouve essa palavra. Muito forte para esse tempo. Esse tempo que o povo não está aguentando, que o povo está parando. Ei, volta para Jesus enquanto é tempo. Volta, não fica aí não. Jesus te ama, Jesus nos ama. Celebra, Súria. Apocalipse capítulo 2, versículo 12 ao 17. Aleluia. Amém, irmão? Amém. Vamos ficar de pé? Louvado, se você não der, fica sentado na terra. E o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios: eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda no dia de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituísse. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém? Bota a palma para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Existem muitos mistérios dentro desse livro, o Apocalipse particularmente eu gosto muito desse livro porque ele significa revelação. Eu tenho uns pensamentos acerca desse livro. Eu não levo um livro de Apocalipse ao pé da letra. Amém? Eu não levo o livro de Apocalipse ao pé da letra porque é um livro de revelações. Mas eu vou vir aqui para o texto. Louvado seja o nome do Senhor. Terceira carta à igreja de Pérgamo. Por que a igreja de Pérgamo? Igreja de Pérgamo porque eles começaram a produzir pergaminhos. Por isso, igreja de Pérgamo, aonde? Dando uma estudada nessa palavra, antigamente eles diziam que o corpo do animal mais novo era melhor para escrever. E eles disputavam com a primeira, vamos dizer, biblioteca do mundo, que era no Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eles tinham 200.000 pergaminhos. Só que no Egito eles tinham muito mais. Eles disputavam. E a igreja lá levou esse nome para que fosse assim conhecido. E João, ele vai trazer essa revelação para o nosso coração para falar de fidelidade. Porque
nós vivemos às vezes em meio de pessoas infiéis. Qualquer coisa quer desistir. Existia um almanaque de lugares para ir mais perto, mas preferiram estar aqui, no lugar que é populoso, famoso, está em todas as revistas, né? Tem dois lugares que a gente tem que ser conhecido. Qual é, Daniel? Tem que ser conhecido. Dois lugares: céu e inferno. Céu, porque nosso nome tem que estar lá. Inferno, porque o diabo tem que saber que tu não é qualquer um. Quem te habita o Espírito Santo. Rebilube na céu. E muitos querem ser conhecidos na internet. Seus carrões, seus arranha-céus. Mas o diabo não tem medo dessas coisas, pastor. Não. No inferno, sabe como é conhecido um crente que lê Bíblia? Que se persevera. Estou falando que lê dias Apocalipse, não, mas Pilatos senta ali. A velha leu 2 folhas, mas está sempre ali. Isso é um crente próspero de Deus. Ele sempre tem alguma coisa, está sempre ali. Satanás teme quem conhece isso. Não precisa ser teólogo, não. Isso aqui é poder. Já viu algum feiticeiro pegar uma Bíblia e botar na encruzilhada? Ele não é maluco? Se botar, ele morre em terra. Ninguém. Você pode até ver, como eu já vi no monte aqui de São João Antigo de Meriti, Bíblia queimada. Subiu uma irmã lá, revoltada com Deus, abriu a Bíblia, cacou fogo e desceu. Se ela não tiver morta, ela aceitou Jesus de novo. Isso aqui não é brincadeira, não. Então, esse homem, ele foi citado pelo Espírito Santo. Eu sei as tuas obras, onde habitas, que é o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, até nos dias, e ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha. Agora, por que que o Espírito Santo está dando testemunho de um pedaço de carne? Porque era fiel. Nesse tempo aqui, Roma era o próprio inferno. Nesse tempo aqui, tinha um homem chamado Esculápio. Era um homem que perseguia. Sabe como eles matavam a crente? Estacavam em caldeirões de água fervendo. Se ele sentasse aqui agora, pegasse a gente e amarrasse. Já tomou banho quente? Já tomou uma banho quente? Então, a mais quente que essa. E jogava. Ou fazia um espetáculo, como nos dias de Paulo, levava ao Coliseu, vestia as roupinhas de cordeiro e jogava para os leões. Nós não passamos luta. Nós passamos um tempo de guerra. Luta, os crentes aqui que passavam. Perseguição a fio, nações aí fora. Vocês conhecem? Não pode pregar, que se pregar morre. Não tem conversa fiada, é um tipo de misericórdia na cabeça de escopeta, uma flechada no olho, para não falar mais de Jesus. Porque aqui impediam. Esculápio, ele foi conclamado como um Deus em Roma nesse tempo. E o que mexe com a minha cabeça é que a história diz que nesse tempo tinha um templo feito de serpente. Agora, como construir uma serpente de pedra nos dias desses? Se os egípcios fizeram a pirâmide bicuda de 4 lados, isso aqui ia ser um detalhe. O historiador diz que lá tinham cultos demoníacos, cultos para pôr medo, prostituição. Mas Antipas, porque ele diz, a sinagoga de Satanás no inferno, era uma igreja que proclamava Satanás. E quem são esses? Os falsos cristãos. Hoje estão no nosso meio. Se veste de crente, bota paletó, bota gravata, sapato brilhoso, mas na hora da adoração real, segue a doutrina de Balaão.
sabe tudo de Bíblia, mas gosta dos nicolaítas. Antrocalache de prominência. Antipas, minha fiel testemunha. Pegaram esse cara no pastor. Ele tinha uma igreja em Roma. Havia um sacrifício, Daniel, que eles tudo ofereciam dentro de um boi de bronze. Tinha uma tampa nas costas dele, grande. Eles botavam ali e tacavam no fogo. Adivinha a prova de Antipas? Pois é. Antipas trabalhando assim no culto desse, glorificando a Cristo, ressurreto, morreu, se entregou por nós. De repente, é da guarda-lista. Vem, leva, foi, cadeias na mão, nos pés, tira a roupa dele. Ficou nu, a história diz que ele ficou nu. O bezerro já estava com a barriga na brasa. Tacaram uma lenha. Bota ele nu aí dentro. A morte desse cara. Vai. Será que a gente está pronto para morrer assim por Cristo? Eu não sou melhor que ninguém não tem. Sofrimento de um pastor fiel. Jogaram o cara nu para ser cozido sem água. E ele morreu lá dentro. Mas poucas coisas tenho contra ti. Alguns seguem a doutrina de Balaão. O que Balaão fazia? Para amaldiçoar. Já conheceu gente assim? Vocês estão bela. Ih, irmã, tá feia. Dê o cabelinho dela, a roupinha dela. Tu sabe que tá bem, mas sempre tem uma inveja. Está carregada de espírito maligno essa pessoa. Qual a beleza que tem em mim nele? Espírito Santo, que se não for ele, tá ruim, tá ruim. Então que segue a doutrina de Balaão, amaldiçoa. Por isso ele disse, eu tenho isso contra. Que ensinava a Balaque a lançar tropeços. Não tem pessoa assim? Eu escutei, teve uma menina que entrou no canal e ela falou assim, só botou isso, hino do pastor Xavier, que canta vaso, vaso não humilha vaso, vaso não persegue vaso. Eu entrei, eu não faço isso não, eu entrei no YouTube dela, só tinha forró. Falei, amém. Eu botou uma palavra para ela, eu falei, filha, eu tenho pena de você, sabe por quê? Logo de cara, a primeira música, a mulher falava assim, você tem que ser melhor do que ele. Larga ele, que não é obrigado a ficar com ele, aquele é mais bonito. As músicas de forró é tudo assim. É baixaria total. Podridão total. E eu falei para ela assim, eu não vou apagar você do canal da igreja. Eu vou deixar aqui, porque sempre tão curioso, quer saber o que o bispo respondeu? Eu vou deixar você aqui viva, de testemunho. Porque a igreja de Cristo cresceu com pessoas como você, que persegue a noiva do Cordeiro. E nem Cristo aceita Jesus. Eu não sou de fazer isso, mas eu entrei e deixei lá. Eu ia printar e postar no Facebook. Eu falei, não vou fazer isso não, dá vontade. Não vou fazer isso não. Deixei de testemunho. Teve pessoas que falam assim, bispo, tem que apagar essas coisas. Não apaga, é testemunho. Marcas de uma igreja perseguida, nós lemos Atos dos Apóstolos, perseguida, humilhada. Diáconos que morreram com pedrada. A história diz que Filipe, um dos apóstolos, morreu com 3 flechadas por pregar Cristo Jesus. Antipas dentro desse boi. Ainda tem mais. Os que seguiram a doutrina dos Nicolaítas. Quem era esse grupo? Os Nicolaítas. A verdade está no nosso meio. Está nas vigílias. Está no estudo de doutrina da igreja. Porque os Nicolaítas é meio parecido a doutrina com
prostituição, sexo explícito. Acha que está dentro da igreja, pode fazer sexo fora da igreja antes do casamento. Isso é doutrina de Nicolaíta, porque eles acreditam assim: eu estou na graça, eu vou pecar hoje, amanhã eu peço perdão. Aí começa a mulher casada já está toda mole, o relacionamento está ruim, o cabelo da ravela, coisa ruim, pronto, acabou. O que o diabo vai fazer? Vai atacar ele, bota melhor, o cara se sente Brad Pitt, né? Naquele cavalo de Troia, tá bonitão aquele filme. É minha esposa que gosta dele. Aí o cara fica lá, eu sou o cara nada, rapaz. A bomba gira tá doida pra derrubar e tá achando, tem um montão dentro da igreja assim. E a menina tá me olhando, o cara apalhou o dedo. Ó, doutrina de Nicolaíta tá no coração dele. A mulher se sente bonita demais, isso é um perigo. Sejam bonitas sim, estou dizendo para andar esculachada com os cabelos para cima. Não. Só que o excesso, aí já vira perigo. Aonde chega ao ponto de estar indo para a igreja, eu já vi. Peraí, terra. Você está indo para a igreja? É estranho. A conduta cristã é um negócio sério. E muitos pastores não estão mais pregando isso. Tem medo de perder. Por quê? Dizem minha oferta. Tem medo de perder o quê, terra? Padrão bíblico é santidade. Pudor e modéstia. O que é pudor? Vergonha de mostrar o corpo. O que é modéstia? Manifestação interior de pureza. Aí você entra para assistir umas coisinhas. Não, é que não precisa estar assim, claro, que a palavra vai me fidelizar para a igreja. Os obreiros atrás passando mal. Eu fui diácono numa igreja, não vou falar o nome. Meu Deus do céu. Dando para ver até a renda da pastora aqui. A minha mulher, a gente casado já, eu ficava assim, tudo. Tinha um pastor lá que ele baixava o óculos. Não pode perder o pudor e a modéstia. Muitos lugares por aí está mudado. Está uma vergonha. Aqui não é o melhor lugar, nunca vai ser. Mas eu falei, Deus, enquanto eu estiver vivo, eu vou pregar a verdade. Não sei o que vai dar. Que uns vão aceitar, outros não vão aceitar. Eu vou ficar com a palavra. Eu não posso seguir ninguém. Tenho que seguir o que Jesus ensinou. E viver uma vida assim é difícil, sabia? Porque você não presta para ninguém. Santarrão. Não, mas crente que santifica faz o quê? É santo. Mas não tem nada a ver. Tem. E hoje as pessoas têm medo de pregar sobre isso. Eu vou encerrar aqui. Ele está falando uma palavra que Deus me deu. Eu estava lavando o carro lá fora. Arrepende-te. Pois quanto não em breve virei a ti, e contra eles e batalharei com a espada na minha boca. Vai encerrar. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. A Bíblia diz para a gente não ser ouvinte, esquecido. E por que está acontecendo? Porque a liderança não se posiciona. Obreiro que chega atrasado, quer cantar no coral, não vai para o ensaio. Quer ter moral para expulsar demônio, está em falta na igreja, vai expulsar que capeta? Ele vai olhar para a tua cara que nem eu vi uma vez. Fui numa casa, a irmã me chamou, a irmã está com éter no corpo dela e se queimou. Depois disso eu falei que eu queria ser igual tu, entregar a visão, pregar a verdade, que estou toda queimada, o diabo entrou no meu corpo. Ela conversando comigo fez assim, ó. Na minha frente. Eu não falei nada. Anjo, coloca a espada no pescoço desse demônio e bota ele no chão. Na hora ela, pum!
bota uma espada na jugular, não quero ouvir o som da voz que não é dele. O diabo não fala, ele copia vozes. Foi tirada a unção do louvor, ele não fala, ele copia vozes. Ela ficou ali. Entrou 3 crentes, pastor. E está narrado. O diabo abriu o olho na hora. Você e você. Fornicação. Você não tem poder sobre a minha vida. Larga o adultério. Os 3. E tinha uma coroa no meio. Parou. O cara assim no canto. Sai dele. Sai dela. Terra, foram 3 horas de libertação. Já estava sem voz. Até que Jesus se compadeceu dela. Falei, Deus enviou o que eu vi. Coloca a espada na mente dela. Aí ela cortou. Se eu tiver em falta no reino, eu não tenho poder sobre o Espírito. Ele vai te acusar. Eu via, quando eu era diabo, e quanto capeta caía, meu Deus do céu. Mulher, homem, criança, endemoniado, ficava igual uma cobra no chão. As diaconisas, a pastora chamava para orar, eram 6, elas ficavam assim. Eu olhava para a pastora, ficava sentado, não ia não. Eu olhando para a pastora, pastora, eu posso ir lá? Botava a mão na cara assim, pá. Chamei a pastora no canto, pode botar esse irmão. Isso é uma vergonha para homem, irmão. Você está sentado no ministério, não tem autoridade de expulsão do demônio. A obra de Deus é coisa séria, Deus. Ou nós somos fiéis, ou nós somos infiéis. Como que eu vou botar a mão na cara do diabo? O diabo vai acusar o meu erro na hora. Que tem um prêmio lindo, ó. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido. Esses israelitas que morreram no Egito não vão comer nunca. E algo mais lindo ainda, uma pedra branca, e na pedra um nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que recebe. Tem um nome separado novo para a gente na eternidade. Eu não sei qual vai ser o meu, mas eu quero tomar posse dele. Há muitas coisas na eternidade a ser revelada para a nossa vida. O que significa? A pedra branca significa o triunfo da nossa fé, a vitória da nossa fé. Por isso que a Bíblia explica, fala, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê, a fé. E tem um nome, meu nome está lá, o teu não está lá. Mas nós temos que ser fiel. Tem que ter cuidado com o mundo. Tem que ter cuidado com o coração do homem. Quem o conhecerá? Não é fácil, mas a gente pode fazer. A gente pode fazer. Amém, meu irmão? Palavra com batata, carne seca, bem misturada. Não viu até a boca da minha agora. É terra. Muitas igrejas não pregam mais isso, não. Prega não. Essa coisa é essa vitória, né? Deus vai te abençoar. Não, Deus vai abençoar, mas a gente tem que fazer a nossa parte aqui. Nós vamos contrair inimigos dentro da igreja. No trabalho a gente vai contrair inimigo. No trabalho aconteceu comigo, vou fechar aqui que ela vai cantar. Passou uma menina na rua, ela passa pela barriga de falso que é difícil para você. Aí chega, estava um grupo. Aí veio ela, cheia de pum, mas tinha 2 legiões. Passou toda aqui, toda jogando cabelo, os caras. Já viu aquele lobo, aquele porquinho que a língua arrasta no chão? Passei. Falei, qual é? Ah, não olhou não, irmão. Eu falei para eles assim, se Jesus voltasse agora, eu estou muito calor. Até crente olhou. Não aguentou a pressão. Renúncia é fácil.
Mas se eu fugir da aparência do mal, fica mais fácil. Amém? Bate uma palma para Jesus. Isso aqui é um batom, a diaconisa Kézia vai estar louvando 3 louvores, direção de Deus, amém? A pastora Lili vai pregar, amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o teu nome, Jesus. Cada lágrima rola no teu rosto e as preocupações me tiram o teu sono e até pensas em parar, em desistir. Eu vejo e conheço cada um teu que te abraça mais no fundo, quer ver o seu fim. Eita glória! Só que as máscaras de muitos vão cair. Eu sou a
Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, Aleluia, santo é o teu nome, Jesus. Louvaço de prominúcio de coisa. Santo e poderoso. Aleluia. Que azul que alabai. Ele a face de providência. O que habita no meio do louvor é minúcia de canto. Levanturianto répia. Aleluia. Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Dominar a saia. Tenho lutas, mas eu não desisto. Meu Deus! Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar o que posso dizer. Se não aleluia, sou grato, sou grato, Glória a Deus! Cristo, sou Aleluia! grato, Cristo, Santo Deus! novo dia recebi. Quando a noite se aproximava, Aleluia! sem esperança, Deus estava à minha mão, me segurou. Glória a Deus! Quando no fogo eu fui lançado, El Shaddai, você estava ao meu lado. Nunca me deixou, por isso sou grato. Aleluia! Todo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar o que posso dizer. Se não aleluia, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, novo dia recebi. Eu recebi. Glória a Deus! Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Eu só quero adorar Deus de maravilha! você. É Para assumir o doce de proenácia. Para Alabaragaço de glória. Santo de Israel. meu Senhor. Digno de Eu só louvor. quero adorar Alabandaraço e a cantará. você. É tudo. É o nome da Sarábia. Para Minúcio de canto. meu Senhor. Eu só quero adorar
novo dia recebi. 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 Santo de Israel. Eu recebi. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Existe no meu coração a essência da adoração. Sou um instrumento teu, um vaso teu, como a harpa nas mãos de Davi. Como Asaf quero te servir, separado como foram os filhos de Levi, te adorar em tua presença sentir. Quero entrar no tabernáculo, desvendar seus mistérios, nem que seja pelas portas, quero ver-te de pé. Tua presença, tua glória, quero contemplar. No sinal e face a face, contigo conversar. Sem preciso dou a vida pra arca carregar. Mesmo estando em Babilônia, teu nome proclamar. Como seu robusto as águas pra sede saciar. Sempre eu nunca quero meu filho de morar. Santo é, Santo é. Meu louvor é como chama, como um vento que derrama, em sinal de reverência prostrua seus pés. Santo é, como a harpa nas mãos de Davi. Aleluia! Como Asaf quero te servir, separado como foram os filhos de Levi, te adorar em tua presença sentir. Quero entrar no tabernáculo, desvendar seus mistérios, nem que seja pelas costas, quero ver-te de pé. Tua presença, tua glória, quero contemplar. No sinal e face a face, contigo conversar. Se preciso, dou a vida pra carregar. Mesmo estando
Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Tive que lembrar aqui do pastor Melvin. Como os 24 anciãos que colocam as coroas nos teus pés, eu me rendo, eu me prostro, pois Senhor e Rei Ele é. Meu Deus do céu, isso é muito forte, irmão. Bate palma para Jesus, Jesus está aqui. Quando a nossa irmã louvava, eu via fogo de Deus aqui da glória, igreja. Da glória da forte, televácia. Emanu calabaraia, ele está aqui, terra. Ele é digno de culto de quê? De adoração. Cadê a adoração? Glória a Deus. Cadê o louvor? Que eu proclamo, que eu digo. Dá glória para Deus, terra. Meu Deus. Eu tenho 19 anos e 7 meses. Eu não me troco por crente de 30, de 40 de ministério. Não sou melhor que ninguém. Eu falava assim, Deus, o dia que eu chegar a liderar, eu vou chegar porque eu quero chegar. Não sou melhor que ninguém. Eu não quero ficar com esses pastores. A perna não veio, vou pegar com a mão. Eita, meu pai. A irmã soltando os anjos voando. Se bobear, tô olhando pornografia em cima do altar. Eu falei, Deus, não. Você vai numa vigília aí, cara, me segura se eu cair. Dá uma água lá. O irmão cantando, no lugar, todo mundo rodando ele assim. Aí olha só que lhe farão ali a roupa do falei, eu não quero ser assim, não. Se um dia eu chegar líder, eu vou ser como eu fui quando o Senhor me aceitou, como servo, como ovelha. Eu quero chegar no altar adorando, rodando, descalço, com o pé rachado, mas eu quero ser adorador. O que eu prego aqui, eu tenho que pôr aqui e pôr em prática. Culto de louvor e adoração, então adora a Deus. Só adora a Deus quando está tudo ruim. Faz campanha, né? Vai para o monte. Não está bom. Meu Deus. Culto de louvor e adoração é para adorar a Deus, é para glorificar. O salmista diz assim: adore a Deus com as palmas, louve a Deus com a tua boca. O que sai da tua boca durante a semana? Vai sair na igreja. Como é teu convívio com Deus? Como é o meu convívio com Deus? O que eu faço na minha casa? Quando eu chego no domingo, eu tenho que dar toda a adoração. Eu estou vivo. Quando a gente está aqui, tem gente morrendo. Quando eu estou adorando, Deus está jogando por terra o laço da morte lá fora. É por isso que eu tenho que adorar. É por isso que eu tenho que exaltar. Aí existem pessoas que dizem assim: para que tudo isso, bispo? Para não ficar igual tu, coisa ruim, que não abre a boca nem. Tem que glorificar e exaltar o nome do Senhor. Vamos para outra oportunidade. Em seguida, a Daniele ora por dízimo e oferta e ela louva, tá? Você ora e ela louva, para dar para todo mundo. Senhor, amém. 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 Glória a Jesus. Aleluia a Deus. Vamos lá em 2 Crônicas. Segunda Crônica, no capítulo 18, no versículo 28. Então, o rei de Israel Jesus e Josafá, o rei de Judá,
partiram com o objetivo de atacar a Ramote de Gileade. E o rei de Israel confidenciou a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na batalha, e tu, porém, veste os trajes reais. E assim se fez. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. No versículo 33, de repente um soldado disparou o seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura abdominal. Então o rei ordenou ao condutor do seu carro: volta e tira-me da batalha, porque estou gravemente ferido. O combate ficou mais acirrado durante todo aquele dia. Meu Deus. E assim o rei de Israel teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro até o fim da tarde. E ao pôr do sol morreu Acabe. Só até aqui. E aqui, irmãos, nós vemos que Acabe, ele na guerra em Ramote de Gileade, ele chama a Josafá também para ir com ele a essa guerra. E Acabe, para ele veste um disfarce. E ele vai e ele entra para a guerra. Porque que me chama a atenção é uma palavra que Micaías também, ele profetiza contra Acabe, e ele fala que se o que ele falou não veio, que se o que ele falou não foi do Senhor, aí sim ele iria voltar vivo. E é muito forte também que quando ele se disfarça, ele entra disfarçado, só que ao acaso um flecheiro acerta ele e ele morre na peleja. Isso é muito sério, que hoje até quando alguém entra em uma guerra, nós temos que estar observando aonde a gente entra e quem está conosco na guerra. Porque a gente vê aqui que Acabe, até quem é de guerra, ele vai enganar. Só que aí é Deus quem sabe quem é e quem não é. Aí é isso que eu queria falar, irmãos. E Josafá também, mais alguns capítulos à frente, por se juntar a Acabe, o próprio Senhor ele repreende. E também, irmãos, é isso que eu queria falar, para nós sempre orarmos quando nós estivermos passando por uma guerra, nós olharmos para quem está conosco, quem está conosco na guerra. A se agradecer também com a oportunidade. É corinho de fogo, né? Eu me disfarçarei, entrarei na peleja. Assim Acabe falou. Foi uma guerra que não era tua, até quem era de guerra ele enganou. Mas a Jeová ninguém pode enganar. Crente disfarçado aqui terra. Crente disfarçado na peleja ele morre. Não fica vivo não. Engraçado que hoje eu desci para lavar um carro, arranjei mais um cliente. O rapaz é barbeiro, ó. E a gente falava da palavra de Deus. Você sabia? Você é cabeleireira? Você? Daniela é cabeleireira? Você? Tu faz cabelo, né? Você sabia que tem mulher que vai com o cabelo enfeitiçado só para você tocar e a pessoa te amaldiçoar? Aconteceu para isso. É cabeleireira. Eu fui em cima, eu falei, finge que eu vi uma mulher espírita com o cabelo enfeitiçado. Eu estou botando minha televisão. Tocou em cabelo, eu não tenho. A mulher veio dar um bocado disso aqui dela sempre, eu chorei aqui embaixo, estava já nos escuros. Aí depois, eu falei para ela que a testemunha, ela falou que não lembrava. Porque está bom, pai. Mas acontece. Ó, presente de alguns crentes,
sabonete. Nada. Deus não joga a palavra fora não, terra. Tem lencinho. Nós enfeitiçados. O crente vai para macumba, consagra o diabo e leva para a mão do sol dele. Vigia. Isso é para mim também. Ainda mais eu que gosto de comida. Faz um macarrão com carne moída e bota queijo em cima. O pastor Alexandre não gosta disso. Carne moída no macarrão, não gosta. Então a gente tem que ter cuidado com os pratos, irmão. Tem gente que é da igreja, amaldiçoa o treco, mas tu fala cheio de fome, comer dor de barriga, passa mal. O Pai não revela. Nesse tempo do fim, a gente tem que buscar hoje discernir espírito. Eu sempre falo isso aqui. Que é importante, irmão. Você dorme dentro. Ou você vai na padaria, Deus usa alguém para você. Ó, se Deus revelou, fala. Estão rindo muito. No sonho, você dorme, Deus faz assim, tu não quer nem acreditar, Deus, mas ela. Aconteceu comigo, eu congreguei num lugar, não vou falar o nome, eu era diácono lá. A pastora tentou me botar no banco 3 vezes sem ter pecado, sem ter feito nada. Ela lutava. Deus me tomava muito para o negócio de fazer revelação lá. E ela gostava de ser estranha na parada. Aí, uma certa feita, domingo, dia de domingo, era rendido. Eu vi um anjo descendo assim, uma espada na mão, em cima dela. Ele recuou e apontou a espada para a cabeça dela e apontou para o meio da igreja e subiu. Eu falei, Jesus, o que é isso? Jesus falou, tem um obreiro aqui falso, que ora contra essa obra. Aí eu me entreguei. Ela tentou me botar no banco. Eu quero mais é que Deus use todos vocês, irmão. Para que eu fique aqui sentado dando glória, vocês pregando, Deus usando. Eu quero é que o povo cresça. Eu perdi a conta de quantas pessoas sentou aí e saiu daqui falando mal. E todas elas vieram aqui, ó, fazia a obra, pegar a mão e fazia a obra. Fora os que lá saíram, né, a maioria saiu sem avisar. Para nem dar um tchau, né? Tchau, seu otário. Fui embora. Já sai falando mal do meu cabelo, do meu sapato. E eu nem dei. Né? O povo é terrível. Então a gente tem que buscar o dom de discernir, para revelar quem está entrando na casa. Ai, Jesus está falando de revelação, eu vou falar. Tem um casal aqui, São Evangelho. Aí o povo estava tudo ali comemorando, né? Na festa na igreja, no final do ano agora. E eu estou ali lavando o carro, a gente escuta tudo, para eles falar baixinho que nem eu. Aí, a mulher do amigo, eles vivem na adultério, lutando para casar, deram entrada, lutando para ajudar ninguém. Então, um esforço para casar, beleza, Deus te abençoe. E nada disso. A mulher seguiu a casa dela. Os crentes vinham com o almoçou, usaram o banheiro, dormiram. Na hora de sair, saiu uma velha e uma nova, e a mulher do amigo ficou para trás, mexendo nos cabelos. Quando a gente guarnecer, a mais nova falou assim, olha, vamos esperar a fulana, e não, vamos embora, nós somos de ministério, deixa ela para lá. Eu falei para ela, dá vontade de ir ali, faça uma festa com a porta para essa igreja, né? É falsa de ministério. Aí eu estou para revelar o que está falando de novo. Não porque da igreja não tem que ter cuidado, porque o povo quer ver nosso fim. Trata a gente mal, falsidade, dá as costas, fala mal pelas costas. Come e bebe na tua casa e ainda sai falando mal de você. Eu falei para ela, eu não quero aniversário de ninguém, quero que ninguém faça festa para mim não. Eu prefiro assim. Vamos juntar aqui, ó. Eu sei, Daniela, ele vai pagar tudo. Eu não. Ó, aqui, não, vocês vão saber, claro. Ó, gente, como é que tá a situação financeira? Tá assim assado. Tá. Bom, aqui tem uma merreca. Não vai dar pra gente ir pro shopping tirar onda. Né? Comer quieto, comer até morrer. Um camarão, né? Camarão, mas quer dizer, não vai não. O que acontece? Eu prefiro sair. Mas se tiver ruim para a família, a gente dá nosso jeito aqui, só não chama ninguém.
O último pastor que entrou aqui, ele me deu um beijo aqui até onde ele fala. Ele sinta aqui. Ah, sério? Aqui, ó. Ela viu. Dá licença aí, Moá. Aqui. Tô contigo. Sabe que eu te amo. Da minha carequinha. Fala comigo. Teve um que me beijou aqui igual um Judas. Vou te ligar para estar esperando. Por isso que eu me resguardei e pedi o dom de discernir espírito e a percepção de Neemias, para saber quem chega perto de mim para fazer aliança, se tem algum interesse. Aí vem quer subir, a pastor quer ser bispo, aí vira meu amigo do nada. Eu sei por que isso acontece comigo. Eu tenho que ter cuidado. Vocês são um ministério. O dia que vocês abrirem, meu Deus do céu, o que aparece de gente para acabar com a nossa vida, a gente tem que estar muito no azeite. É Binarassuriana. Ora para o bispo Ademir. Mês que vem eu vou comprar uma barraca. Deus está me chamando para acampar. Mas eu vou sozinho. Eu e Deus. Igual ele falou. Vai, sobe e fica lá. Porque o meu propósito é diferente. Eu não tenho comida, não. Eu vejo os crentes levar fogãozinho, não. Eu só vou subir com as garrafas de água. Eu vou ficar na água, pastor. Primeiro dia eu quero ficar só um dia. Eu quero ficar 3 direto, mas eu tenho que treinar. O corpo está parado. Jejuava muito 24 horas. Muitos anos parado. Né? Então eu tenho que fazer o quê? Me preparar. Vou primeiro, passo a noite. Só na água, de manhã, por exemplo, e vou embora. Para quê? Para Deus abençoar a nossa vida, para Deus abençoar a congregação. Não é só para o bispo ter carro zero, não, para vocês ter carro zero também, casa própria. É, terra, eu não aceito ministério que o pastor dispara, as ovelhas ficam tudo capada murcha. Ele come a gordura toda, ele come a lã toda. E os membros? E os obreiros? Fica todo mundo para trás. Né? Quer botar um cabelinho? Pode. Né? Injusto. Eu sempre pensei assim: pastor está bem, os irmãos têm que estar bem também. Então ora por mim. Eu vou começar a subir para quebrar mesmo tudo. E ora o nosso terreno. Eu me entendi que eu seguro o CNPJ para dar o terreno junto, para já passar tudo documentado. Vai ficar mais longe para todo mundo. Cabo Sul, mas eu garanto, quem ficar vai ver também a glória de Deus, vai ver paralítico levantar, vai ver gente com AIDS, com câncer ser curado, vomitar tumores, calabaraçado. Bispo não está aqui brincando de ser crente não, eu quero ver o poder de Deus. Eu quero ver o poder de Deus antes de morrer, pastor. Antes de eu ver a carruagem passar, o redemoinho me levar, eu quero ver crente ser curado assim, ó. Ó, Deus está arrancando o câncer. Pá! Chama o obreiro, limpa isso aí. Eu quero ver isso na minha vida antes de morrer. Eu quero ir para a África, lá pro meio daquele sangue beto, ver aqueles capeta fugir da África. Falei, Deus, pastor Valdomiro deixou um legado, Davi Miranda deixou um legado, eu quero deixar o meu também. Quero dinheiro não. Eu quero ver o povo ser curado e abençoado pela tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel, a palavra que te diz em oferta, a Rapunzelzinha vai louvar. Ah, grandão. Fica nervosa. Sou numa igreja da Paz do Senhor. Amém. Malaquias 3:10. Maravilha. Trazei todos o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós a bênção sem medida. Vamos ficar de pé para orar. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, abençoa as minhas ofertas, Senhor, em Jesus, para a tua casa, Senhor. Senhor, pessoas que foram botadas, Senhor, vem que venha ser abençoadas também, Senhor, em nome de Jesus, amém. Ótimo.
Aleluia. Santo! Glória a Deus! Deus quer te usar na cura, pastor Aline. Cadê? Já fugiu, né? Quer cantar contigo? Por favor. Glória a Deus. Vamos cantar com a caixa. Glória a Deus. Pode botar o pé aqui na parede. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É Massúria, andará longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar ao início de tudo. Quando eu era feliz, sentia a tua presença, caminhava ali no teu jardim, te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura dessa vida, foi só ilusão. Confesso que eu me perdi sim, mas hoje te devolvo o coração. Arrependido De tudo que fez, quero voltar, Senhor, para os teus rios. Voltar, Senhor, para os teus rios. Me molha, me lava, me ensina, me inspira, me abre outra vez no meu coração. Me molha, me lava, me ensina, me inspira, me abre outra vez no meu coração. deixa o Espírito Santo mais agora Aleluia. no coração de cada um de nós. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Filho, eu estava esperando você. Você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Aleluia. Glória a Glória. Deus. Glória a Deus. Agradeço a minha comunidade. Amém. Glória. Com alegria, meu irmão. Louvado seja Deus. Aleluia, Depois Deus. a Gessilene vai estar orando
Como que é? Cridilene? Pastora Leni. Pela bispa Cridilene. Pastora Cridilene. Pastora Cridilene. Pastora Cridilene. Pastora Cridilene. Que insistência, guardou um nome mais difícil. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, para quem está nos ouvindo aí. Vamos entrar na palavra. Toda reverência agora é pouca, né, igreja? Vamos ouvir aquilo que Deus Glória a Deus. já deu para sua serva para passar para a igreja hoje. Hoje ela foi escolhida por Deus como um canal das nossas vidas, né? Então vamos orar, estende a mão para cá para abençoar a serva do Senhor. Amém? Nós vamos agora fazer uma reverência em toda a palavra. Amém, igreja? Amém. Glória a Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai, por nós estarmos na tua casa te adorando. Venho te apresentar a vida da tua filha que já está em tuas mãos, Senhor. Grande é a chamada, grande é a caminhada com o Senhor. Já tem preparado para ela juntamente com a sua casa. Deus, enquanto ela está aqui, Pai, guerreia. Enquanto ela está aqui, vai de encontro ao seu lar, sua dispensa. Aquilo que de contínuo a tua filha já tem te apresentado, Pai. Vai de encontro à sua casa, à sua família, aos seus filhos que estão perto e aqueles que estão longe. Guarda, protege. E no teu tempo, Pai, o que há de vir virá e não tardará. O Senhor é aquele que abre porta onde não tem parede. O Senhor é aquele Pai que visita o esforço dos seus. Diz a sua palavra que o Senhor não é injusto para se esquecer do seu trabalho, do seu zelo, do seu cuidado, do seu amor pela obra ainda tem, Pai. Vai de encontro à sua casa, tudo aquilo que ela necessita. Visita de uma forma especial. Visita de um jeito diferente, Pai. Porque aqui o Senhor tem liberdade. Usa a tua filha. Vai arrancando todo medo. Vai arrancando, Pai, se tem dentro dela um tremor, tira. Pai amado, porque o Senhor já deu algo para ela passar para a tua igreja. E nós cremos, ó Pai, que grande vai ser, Senhor, o mover a qual o Senhor vai fazer na sua casa, no seu lar, por causa da perseverança deles em estar vindo de tão longe, Pai, para buscar a tua face. Abençoa essa família, abençoa a tua filha e dá vitória no nome de Jesus. Glória a Deus. Bate palma para Jesus. Fica à vontade, 1 hora, razoável. Aleluia. Aleluia. Amém. O povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. 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 Glória a Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Gênesis 45. Oh, maravilha. Desse Gênesis aqui, mas como a bispa fala, né? A gente vai, vem de novo, e aí Deus dá coisas tremendas. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Glória a Jesus. Então José não podia conter diante de todos os que estavam com ele. Chamou: fazei sair daqui todo varão. Ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam. E a casa de Faraó o ouviu. Disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? Meu Deus. E seus irmãos não lhe deram, não puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse a eles: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos corações, porque me haverdes vendido para cá, para casa, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Amém. Podeis sentar. Glória a Deus. O que eu entendo com essa palavra, quando José foi vendido, que seus irmãos venderam ele, José tinha tudo para odiar os irmãos quando ele os encontrou novamente. Ele tinha tudo para não perdoar esses irmãos. Mas se a gente lendo a palavra, vemos que José perdoou e ainda disse para eles não se entristecerem.
porque eles haviam vendido José. E ele fala isso com uma convicção de que Deus ali, naquele momento em que foi vendido, ele poderia carregar consigo coisas muito ruins, né? Mas Deus trabalhou ali durante um tempo para chegar até onde chegou. O que eu vejo com isso na nossa vida, né, no dia a dia, na nossa vida, na nossa caminhada, é que quando coisas acontecem na nossa vida, tudo tem o seu tempo. Tem o tempo do perdão, tem o tempo, Deus trabalha. Eu havia falado ainda há pouco sobre Deus. Ele não faz milagre no meio de uma bagunça. Ele primeiro ele organiza tudo aquilo que está fora do lugar para poder ele operar. Então o que eu vejo na vida de José é que o tempo ali chegou para ele chegar a perdoar os seus irmãos. Chegou o tempo dele perdoar e ainda disse para eles não se entristecerem pelo que eles tinham feito com José. Mas José, ele teve algo que o Senhor visitou o coração dele. Ele primeiro organizou, tirou toda a bagunça para poder Deus operar, né? E aí chegou o momento em que José olhou seus irmãos e havia perguntado como que estava o seu pai. E os seus irmãos ficaram pasmos, né? Ficaram com certeza perplexos por ter visto José vivo, né? Porque do jeito eles venderam José na intuição, com aquele coração ruim por fazer o mal, vendeu o seu próprio irmão. E o que eu vejo na nossa vida hoje é que Deus ele trabalha com o tempo, né? Há tempo para todas as coisas. Para a gente chegar a um ponto de perdoar, para a gente chegar, tem coisas que a gente até pode perdoar e permanece, mas tem coisas que há o perdão e Deus manda deixar ir. Tem coisas que acontecem exatamente assim, né? A gente vê hoje pessoas que às vezes aconteceram coisas e aí Deus deixa vir o tempo e aí aquele perdão acontece. Mas Deus diz, deixa ir. Tem coisas que é para a gente deixar ir. Tem pessoas que não entendem o perdão, entendem que nós temos que estar ali, né? Com aquela pessoa, sabendo que já traiu 1, 2, 3, 20 vezes. Não. Ele fala sobre perdoar, questão de inteligência. Porque se nós não perdoarmos, como que Deus vai perdoar a gente? Como que nós vamos chegar ao céu de glória? Aleluia. Por isso ele não manda que nós venhamos novamente estar junto com aquelas pessoas. Tem coisas que até Deus permite, mas tem coisas que Deus, ele nos permite perdoar e deixar ir, né? Para a gente seguir com a nossa paz, o nosso coração leve. É o que ele pede para que nós venhamos perdoar aquele que nos tenha ofendido, né? E o que eu entendo com essa palavra é mais sobre perdão, sobre o encontro de José a seus irmãos. E eu vejo quão lindo José, Deus trabalhou na vida dele. Antes de tudo isso acontecer, irmãos, eu vejo José passando por vários processos, até chegar a esse momento em que ele vira governador. Olha como é que Deus é tão lindo, que ele faz toda aquela bagunça. Ele primeiro organiza tudo. Deus não opera em lugares ou pessoas onde tem bagunça. Nós não entendemos agora o processo em que estamos atravessando, mas lá na frente é que Deus vai explicar e nós vamos entender o que Deus quis com a gente naquele processo. O deserto não é para nos matar, mas é para a gente aprender. É para nós aprendermos que esse deserto é para a gente testemunhar. Por isso nós temos que ter as marcas, como foi dito agora com o bispo, que ele deixou lá, é para ver as marcas aqui, ó, que eu passei pelo amor de Cristo, por amor à palavra, por amor à obra do Senhor. Então tem que ficar a marca, para que as pessoas vejam, olha, eu joguei pedra, olha, eu fiz isso, mas olha lá, o que Deus está fazendo nessa casa, nessa igreja, naquela congregação, com aqueles bispos lá. É para ficar ali marcado. Deus, nós temos que carregar as nossas cicatrizes. Cicatrizes essas que nós vamos testemunhar. Nós vamos falar do que Deus fez conosco, do que Deus está fazendo. Então, perdão é questão de inteligência. Aí tem muita gente que vai, prega, fica 20, 30, 50, 40 anos. Teve vezes dos meus filhos perguntarem assim: mãe, mas por que a senhora perdoou aquela pessoa? Ela te fez tanto mal.
E eu disse assim: se eu não perdoar, não vou para o céu. Simples. Se eu não perdoar, não vou para o céu. Mas aí quantas pessoas nos machucam, nos ferem, falam palavras doloridas, palavras como uma flecha. Mas nós temos que Deus, Ele trabalha dentro de nós aquela dor. A dor que passamos não é para a gente se esmorecer, se entristecer e para a gente cair, olhar para trás. Não, é para a gente aprender com aquela dor o que Deus vai fazer lá na frente, para nós contarmos. Hoje eu ouço pessoas dizer para mim: mãe, mas a senhora perdoou fulano, perdoou ciclano. Mas é exatamente isso. Servir a Deus é isso. É perdoar aquele que nos ofende. É perdoar aquele que nos calunia, que nos difama, que nos julga. Há muitos julgadores. E nós não queremos. Essa igreja não foi feita para isso, para nós julgarmos, mas para a gente ensinar e para nós aprendermos cada dia mais o que é a palavra perdão. E para a gente passar para muitos que não sabem e que dizem: eu perdoei, mas com o nariz em pé. Não. Perdoar, tem pessoas muito egocêntricas, que o ego está acima. Quando Deus queria curar Naamã, não era por causa da ferida de Naamã, mas era pelo orgulho que Naamã carregava. Verdade. E aí Deus falou para ele mergulhar naquela lama. E ele não queria, por causa do orgulho, né? E muitos entendem essa palavra de uma outra forma. O orgulho de Naamã não eram as feridas, era o que tinha dentro dele. Esse era o orgulho de Naamã. Então nós temos que tirar o ego e perdoar de coração. E fazer de coração. Eu costumo dizer que tudo na minha vida tem seu tempo. Deus afasta para Ele fazer eu entender todo o cenário e Ele trabalha. Esse afastamento Ele já está trabalhando. E assim acredito que muitos aqui. Deus afasta, Ele coloca todo o cenário: olha, filho, mas tu tem que perdoar. Te fez, te machucou, te magoou. Como a bispa falou ainda há pouco, tem pessoas que não enxergam o que Deus faz. Tem pessoas que não olham, a gente prega. Nós estamos aqui pregando a palavra para a gente aprender. Mas tem muitos que pregam, como o bispo acabou de falar, fica muita gente no altar e continua com aquele eu maior. Gente, eu fico vendo pessoas e pessoas pregar o amor. Cadê o amor? Prega perdão. Cadê o perdão? Né? Cadê? Aí quando eu te perdoo. Não é assim. Deus, Ele não nos ensina a perdoar dessa forma. Primeiro, na minha vida acontece assim. Primeiro Ele me explica todo o cenário. Filha, mas mesmo assim, te machucaram, mas tu tem que perdoar. É muito temeroso pessoas que mexem com crente que ora. Não mexe não, porque você não sabe a intimidade dele, não sabe a intimidade dela, não sabe a dele, não sabe a dele. Você não sabe. Você vê que o pastor Alexandre é assim, você vê que o bispo Ademir é assado, mas você não sabe a intimidade que eles têm com Deus. Esse é o problema. Que muitos falam, julgam, ou até mesmo mexem com quem não é para mexer. E aí, depois ele, sabe por quê? Porque foi mexer com quem não era para mexer. Então, a Bíblia ainda diz mais: ai daquele que mexer com um dos meus pequeninos. Olha como é que Deus nos trata. Como filhos. E Ele tem um grande amor por todos nós. E muitas pessoas entendem que, não, eu vou falar, e eu não quero nem saber. Olha, nós temos que ter muito cuidado com isso. Eu já vi muitas pessoas se dar muito mal com esse negócio de ficar mexendo com o crente que ora. Você não sabe a intimidade dele. Eu posso ser imperfeita, mas o meu Pai que está no céu, Ele ama essa pessoa imperfeita porque Ele é perfeito. E mesmo assim, Ele morreu na cruz do Calvário por todos nós. Então quem sou eu para falar de A, B, C, D? Quem sou eu? Né? Quem sou eu para julgar? Muitos às vezes pegam e falam da gente em rede social. Meu irmão, pode ir à vontade. Eu simplesmente tenho o dedo ali do tô nem aí e vai. Quer falar? Fala, mas se prepara, porque aquele que está na minha vida
E na de todos que estão nesse lugar, ele reina. E ele vê. O bispo Ademir não responde. E eu vejo que ele não responde. Ele não responde. Deixa lá. As marcas são para o Senhor mostrar e para todos verem que te julgaram, que te apontaram o dedo, que falaram de ti, da sua esposa, e vão ver depois a glória do Senhor. Essa casa é muito pequena para o que Deus vai fazer. Eu vejo Deus nesse lugar. Esse lugar é um lugar pequeno. Pequeno para a glória de Deus sobre a vida de cada um que aqui entra nesse lugar e que está aqui. É assim que Deus honra o Davi. Deus, ele poderia muito bem naquele gigante colocar, tinha homens altamente armados. Mas Deus colocou o Davi. Por que Davi? Davi era um homem tão pequeno. Ele era um adolescente. Não tinha nada. Gigante. Só olha o tamanho do teu gigante. Porque vocês são Davi. E a gente vai ver a glória de Deus sobre essa casa, a glória de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o ministério de vocês. E vai ver esse ministério crescer. Muitos que não davam nada vão dizer assim: meu Deus, o que aconteceu? O que foi que aconteceu? Muitos que davam a bispa como morta, que vai morrer. A última palavra quem dá é Deus. Mas ninguém, acabou. A última palavra quem dá é o Senhor. É Ele quem dá a última palavra. Eu sou testemunha viva de que Deus é Ele que dá a última palavra. Quando muitos diziam assim: não vai dar certo, se casar de novo ela vai fazer isso, vai fazer aquilo, não vai criar os filhos vão mandar tudo feito uns doidos. Tá aqui, ó. Eu tô aqui. Quando eu disse: Senhor, eu não quero mais casar, o Senhor disse: filho, eu estou cumprindo a promessa de 15 anos atrás. Falei: não, Senhor, eu não quero mais casar. O Senhor só trabalha ao contrário, né? Quando a gente diz que não, Ele diz que sim. Ele trabalha da maneira dele. Por isso que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. É doído pra gente, mas a vontade dele é essa. Acabou. Não tem mais outro meio. É Ele quem dá a última palavra. É Ele quem diz que sim, é Ele quem diz que não, é Ele quem diz que começa, é Ele que termina. Não somos nós, não somos nada. Tem muita gente que quer ser muita coisa, que quer ser muito eu, que quer ser muito pregador, que quer ser muito cantor. Ei, não somos nada. Não somos nada. Simplesmente nada. E eu continuo dizendo para o meu pai: pai, eu não sou nada. Eu só falo do teu amor. Porque se não fosse o amor de Deus sobre a minha vida e o meu esposo hoje, eu tenho que falar isso para ele, eu não estaria aqui. Com certeza eu não estaria aqui. Mas porque Deus usou ele grandemente no passado, 9 anos atrás, hoje eu estou nesse lugar. E como o Senhor me havia prometido, um homem que estaria ao meu lado seria pastor. Mas eu imaginei que o ministério dele se expandiria tanto até a mim e os meus filhos. Hoje o Senhor fez. E ele é um grande homem de Deus. É um homem que Deus transformou e tem transformado a cada dia. E eu vejo o quanto Deus ama a vida dele. E hoje vejo quanto amor Deus tem pela tua vida e pela minha. Então Deus fortaleceu ele para me dar força naquele momento, né? Para hoje eu estar aqui. Eu devo a Deus e a você. A mais ninguém. Porque quando todo mundo me virou as costas, até a família, você sempre esteve do meu lado. Sempre. Quando todo mundo me virou as costas, pai, mãe, quando todos diziam que não ia dar certo, você provou para muitas pessoas que ia dar certo, que você era um homem de verdade. E me ajudou a criar os meus filhos. Eu te agradeço imensamente pela tua vida. Agradeço a Deus por estar na minha vida. Quando aceitei Jesus novamente, que eu voltei para a casa do Senhor, eu disse: Senhor, eu vou ser tudo aquilo que um dia
dia tu queria que eu fosse. Eu vou fazer a tua vontade. E hoje eu sei que a vontade de Deus, ela é perfeita. A minha não. Mas o Senhor é perfeito. Ele simplesmente fez na minha vida quando todo mundo dizia que não ia dar certo. Deus fez dar certo. Deus colocou uma pessoa de verdade na minha vida para cuidar de mim quando eu mais precisei. Hoje, quando eu vejo o bispo fazer para bispo, eu lembro, né, do nosso passado, que me carregava no colo. Enquanto muitos pastores tinham carro, e a gente, eu tenho que dizer isso, que o Senhor está me incomodando. Enquanto muitos tinham carro e não podiam me levar no hospital, ele me pegava no braço. E eu com hemorragia por mais de 13 anos. A médica disse para mim: se você não operar com urgência, você vai morrer. E ele, para onde eu ia, ele estava do meu lado. Para onde eu ia, ele estava do meu lado. Se eu ia para o hospital, fiz todos os exames, operei, e ele do meu lado. Como é que Deus usou ele de uma tal forma, transformou um cara que veio com um tubo de lama, pegou aquela pedra bruta e transformou para poder cuidar de mim, de limpar, igual você faz, tratar da cirurgia. Uma moça que já até faleceu ensinou ele: olha, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Ele ia lá, limpava, me dava comida, me dava banho. E Deus fez um cara que ninguém dava nada também, tá com uma pessoa. Hoje eu digo muito para ele: eu amo você, eu honro você de todas as formas, porque quando todo mundo, e hoje a gente passa por luta com filhos, você continua do meu lado. Enquanto todos diziam que a gente não ia dar certo, faziam até aposta, o Senhor disse: não, filho, é justamente esse que eu vou confundir o homem nessa terra. É esse que eles estão dizendo que não vai dar certo, é esse que vai estar do teu lado. Eu dizia que eu queria, falava para Deus no passado, né? Eu queria muito um homem tradicional, que não tivesse nada do que ele um dia já foi. Mas Deus disse: filha, é justamente esse que eu quero colocar, é justamente esse que eu vou transformar para cuidar de ti. E Deus transformou. Deus ensinou ele a ser o marido. Deus ensinou ele a ser pai. Deus ensinou ele a conversar. Deus ensinou ele a escutar. Então, aos poucos, Deus foi libertando esses anos todos. E hoje nós vemos que, enquanto muitos nos julgavam, ele me pegava no colo e falava: filho, eu estou contigo. Deus usou muito, muito, muito quando eu cheguei no Rio de Janeiro, e Deus usou ele para com os meus filhos. Eu nunca esqueci. Ele sabe disso. Eu nunca esqueci. Mas o Senhor cuidou de mim nesse lugar, usando ele. Foi a primeira pessoa que Deus usou nesse lugar, foi ele. Então eu tenho tudo. A gente tem que dar honra para quem tem honra, para quem é a honra. Então eu, nessa noite, além de falar sobre perdão, hoje nós trazemos isso para nós, como a palavra de Deus, como um ensinamento para nós, como perdão. A gente passa por lutas, mas a gente perdoa, a gente continua do mesmo jeito, parece que nada aconteceu. E quando as coisas estão muito complicadas, a gente vem e conversa para se fortalecer em Deus e em nós dois, porque temos aprendido juntos o que é o amor. Eu não sabia o que significava a palavra amar alguém, até porque eu achava até engraçado quem dizia que amava. Então Deus fez eu construir um amor. A construção de um amor é muito complicado, mas é um amor que você não folga com a injustiça, você ama, confia, você determina, você quer o bem, né? Você cuida, é o que ele faz comigo hoje. E eu tenho aprendido com isso. O Senhor tem cuidado de mim a todo instante. Quando eu contei para minha psicóloga as coisas que aconteciam na minha vida, ela falava assim: você já reparou no meio da tua história toda, você tinha sempre alguém para te ajudar? Eu disse: eu não tinha observado isso. Quando eu cheguei nesse Rio de Janeiro novamente, o Senhor colocou uma pessoa para cuidar de mim. E hoje eu sou casada com ele. E Deus usou ele grandemente naquela época.
para pegar na minha mão quando eu quase me joguei da ponte. E eu nunca contei isso aqui, é a primeira vez. Eu ia me jogar da ponte lá no Alvorada. E eu olhava o rosto da minha filha no chão. E ela dizendo, não mãe, não faz isso. E nessa hora, eu não sei, ele estava lá atrás, de repente ele pegou na minha mão, não faz isso. Não sei o que Deus falou com ele ali. Ele só disse, não faz isso. Pegou na minha mão forte, vamos. E a gente nem estava junto ainda, só estava namorando. E eu falei assim, Deus, muito obrigado. Porque através da vida dele, Deus tem cuidado de mim. Deus cuidou, Deus zelou, trouxe ele para eu cuidar também. Então a gente cuida um do outro. Então é lindo o que Deus faz, porque quando todo mundo dizia assim, não vai dar certo não. Esse aí, ó, vai dar certo não vai criar com teus filhos não. Mas Deus mostrou para mim o que é um homem de verdade. Porque ele me ajudou, os meus filhos são todos adultos, nós temos mais uma pequena, que a gente adotou juntos, e ele sempre esteve do meu lado para me apoiar, nunca foi diferente. Vamos, ele fica triste, fica, mas ele, como ele diz, eu tenho que ser mais forte do que você, porque quando eu vejo você toda quebrada, eu tenho que ter força para te dar força, por mais que aquilo me doa. Então eu tenho que, porque se eu chorar, já pensou se nós dois for chorar, nós dois for desesperar, então calma, mas é real. Falar sobre perdoar, eu ouvi essa semana, quando eu escutei, mãe, a senhora perdoa tanta gente. Sim, tanta gente. Tem pessoas que voltaram, tem pessoas que estão em... Deus está limpando a bagunça, né? Ele está fazendo primeiro. Deus não opera na bagunça. Acho que Deus vai operar na briga, no desespero, na discussão. Deus não vai operar dessa forma. Ele vai limpar. Ele vai organizar. Igual uma casa, quando a gente vai limpar. Primeiro a gente organiza, depois a gente vê o que faz, né? Depois a gente vai fazer aquela comida, porque já o fogão já está limpo, já está tudo preparado. Assim é o Senhor. Primeiro ele organiza para poder chegar a esse momento, né? Ele não trabalha, ele não opera no meio de bagunça. Então hoje, falar sobre perdão é ver tudo assim na minha mente. E é Deus me incomodar com certas coisas. Porque há muito tempo, a gente tem um testemunho de muito tempo. Esse eu vou contar com mais calma. E de muito tempo. E a gente sempre, Deus tem incomodado a mim principalmente, para contar a Ele. Parou até de contar, a gente falou que em todo lugar que nós iríamos, em todo lugar que formos, a gente vai contar esse testemunho. E hoje eu contei um pedacinho dele, dá muita coisa ainda. E hoje, para honra e glória do Senhor e por esse homem, graças a Deus eu estou aqui de pé, porque Ele segurou na minha mão, porque nós temos que entender o seguinte, que Deus, você não anda nunca sozinho. Deus sempre escolhe alguém para estar do teu lado andando contigo, para te dar força, para te ajudar. Nos momentos difíceis, Deus tem separado muita gente. Eu disse para ele, depois que a gente foi pastor, agora que o negócio pegou. Agora que o negócio pegou. Se tinha amizade, fora. Não está somando, não tem liga, fora. Então Deus está tirando, Ele tira, porque Ele nos quer de maneira diferente. É para ficar igual aos outros, não ficar igual aos outros. Mas Deus, quando Ele quer algo diferente, Ele tira. Não interessa. É bonitinho, é fofinho. Não, tá fora, filha, não vai somar com você. É falso, é assim. Viu o que a pessoa falou aqui? É falso. Deus, ó, tira. É assim, ó, tira. E Deus não deixa a gente enganado, não. Ele não deixa, Ele mostra. Ele mostra a índice das pessoas que estão dando ao nosso lado. Saber se está olhando olho no olho. Eu falo muito pro meu esposo isso. Olha pra mim, vamos conversar olho no olho. Esse negócio de ficar baixando a vista, pra mim esse negócio... Eu aprendi isso na faculdade. Pra falar a verdade, eu aprendi eu já era assim. Só que na faculdade eu vim entender mais ainda. E hoje ele sabe que é assim. A pessoa fica... Não olha pra você. Gente, a sinceridade vem no olhar. A sinceridade das pessoas vem no olhar. Muitas pessoas entendem que a gente parece um bando de maluco, né? Quem me conhece intimamente sabe que eu sou meio, né? Que eu falo logo o que eu penso. Hoje em dia não. Eu procuro deixar, eu deixo ir, eu fico em silêncio, mas eu estou no meu momento. Em
entendam, eu estou no meu momento. Então há momento de falar, há momento de se calar. Há momento que a gente tem que, né, deixar ir, e tem outros que Deus, não, filho, é aqui, ó, do teu lado. Tudo de Deus é da maneira organizada, é só ler a palavra. Ler a Bíblia, que é a melhor instrução que tem na nossa vida, é essa. De nós aprendermos o que é de Deus e o que não é de Deus. Deus tira. O que é para estar junto de você, Deus vai deixar. O que não é, Deus vai tirar. E foi justamente o que aconteceu com José. O que foi? Deus escolheu José. Mas Deus queria algo a mais. Deus juntou quem tinha que juntar e tirou quem era para tirar. Acabou. Todos os profetas da Bíblia, se você for ler, Deus tem um mistério muito grande. Já pensou se nós passar pelo menos a metade do que José passou? A gente não ia aguentar. É forte. Nós não iríamos aguentar. Então, eu quero deixar essa palavra para a igreja, né, para o nosso coração. A gente ensina, mas a gente também aprende, a gente também absorve, a gente também se alegra com a presença do Senhor. Esse lugar ainda vai ser muito pequeno, muitas pessoas ainda vão ver a nossa congregação ainda em muitos lugares. Muitas pessoas ainda vão falar, como diz aquele louvor. Muitas pessoas ainda vão falar. Muita gente não dá nada pela gente, né? Um pouquinho de gente. Na casa. Mas que presença que a gente sente quando chega aqui. Eles não sabem de nada do que eles estão falando, porque não imaginam que presença que nós sentimos nesse lugar. Eu sinto uma presença, não sei nem explicar. Nós poderíamos, a minha família poderia estar em tudo quanto é lugar, o bispo também, mas nós escolhemos estar aqui porque Deus nos quer aqui. Entenda, o querer de Deus é aqui, não é em outros lugares. Muitas pessoas nos convidam, vem congregar aqui e tal. Eu vou ficar lá onde Deus disse que era para eu ficar. É lá que eu vou ficar. É distante? Deus, ele providencia como fez, né? Não posso fazer nada. Tem que pagar passagem? Deus, está nas tuas mãos. A família é grande, ainda continua sendo grande, né? Mas é o Senhor quem diz, é o Senhor quem dá a última palavra. E ele providencia. Ele faz tudo dentro da vontade dele, não da nossa. E é isso que nós temos que entender. Amém? E eu deixo essa palavra em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Água com sonho. Louvado seja Deus. Tem uma palavra na Bíblia que ela é chave da nossa caminhada até o fim. Perseverança. Eu preciso entender teologia no cristão, hebraico, grego e latim. Perseverança. Todo crente que é fiel vai atravessar rios de dificuldades. Só que tem um porém. Quando a gente persevera e a dificuldade vem, você pega a capa, faz assim no Rio Jordão. Tchau. Quando você está em Pirraiote, montanha de um lado, deserto do outro, Faraó atrás do mar vermelho, clama a mim, Moisés. Crente que é perseguido e é fiel, vê milagre. Vê Deus abater os adversários todos. Eu estava estudando a pressão da água que fecha. Todos aqueles homens foram esmagados. Pulou olho, saiu tripa. Quando a pessoa cai de uma certa altura, a água vira chão. Tu imagina ela vir ao teu encontro. Foram tudo amassado, foi tripa boiando. É assim que Deus vai fazer com seus opressores. É só permanecer no firme com Deus. Com toda a nossa imperfeição. Falei com o pastor Alexandre. E Elias, homem sujeito às nossas paixões. Se ele era sujeito, a carruagem veio. A carruagem vai vir para a gente também. Vai nos separar cada dia desse mundo
tenebroso. Vai separar nossa mente de coisas ruins. E o redemoinho vai vir e vai nos levar para a sua glória eterna. Amém? Louvado seja Deus, é fiel, Deus abençoe. Amém? Domingo que vem tu vai pregar, tá? Tô brincando. A Daniela. Leio Bíblia. Vou pegar vocês com aqui, ó. Tá? Nem que seja para ficar aqui assim. Assim. Se ficar um, você prega assim. Só para quebrar um pouquinho. Não tem jeito, não. O bispo não muda, não. Eu falei para eles que eu queria ser diferente. Deus falou, esse bispo aí é bobão. É? Digo mesmo, é. Melhor ser bobão do que ser adúltero. Nós vamos orar. Deus é fiel, Deus é um dador forte. Amém? Deus abençoe vocês. A fé é o firme. O que? Esqueci o versículo. Firme no fundamento das coisas que não se vê. Deixa ela falar. Amém? Fé. Eu vou falar, não pergunta mais nada. Amém? A fé é isso aí. É isso aí, tu entendeu? As coisas que se esperam na prova das que se não É isso aí. Vamos orar, irmão. Louvado seja Deus. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs que nos seguem. Amém. Deus abençoe a todos. Terça-feira tem culto de libertação. Se Jesus não voltar, vai ter. Amém. Sexta-feira continua as orações. Terça-feira não tem pregador, não. Se Deus mandar. Amém. Ela sabe brigar por pente. Olha lá. Nem acabou o pouco, já está se avisando. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua presença, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Como a tua filha falava, o Senhor me lembrava, somos servos inúteis. Só fazemos aquilo que o Senhor manda, Senhor. Continua nos dando força. Está escrito: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não deixa, Senhor, que nós venhamos olhar para a direita ou para a esquerda, mas olhar para o autor e consumador da nossa fé, para que essa mansidão, essa humildade permaneça, Senhor, na nossa vida. Não nos deixe corromper com o tempo, Senhor. O tempo é um adversário invisível e silencioso. É pedaço de prominência. Eu quero repetir a palavra do começo. Melhor é o final das coisas do que o começo delas. Nos ajuda a manter, Senhor, na fé, na esperança. Nos ajuda a vigiar com tudo. Nos ajuda a ser leais um com o outro. Que o teu Espírito tenha misericórdia desse lugar. Abençoa quem nos amaldiçoa. Abençoa o feiticeiro, o fofoqueiro, o herege, o incrédulo. Toma o casamento deles nas tuas mãos. Abençoa, Pai, as famílias da terra. Abençoa os paquistaneses, Brasil, Bigode, Good Brício, Alabragaçu de prominência, dos irmãos. Aleluia, abençoa, Senhor, os irmãos da Espanha, os irmãos da Itália, abençoa, Senhor, cada nação do mundo, porque através dos continentes não vemos, Senhor. Irmã da Súria, toma as igrejas, Pai, de Moçambique, toma a vida de pastor Leonardo Silvetelli, irmã Emília, aquela obra que está crescendo na África, em Moçambique, a 300 quilômetros, Senhor, vai abençoando de Zambésia, guerreia na vida de cada obreiro, que eles tenham trazer um dia. Eu creio que nós vamos chegar lá com diferença, colocar água nas aldeias, dar casa para eles, trabalho. Pai, a obra é grande, precisamos de mais obreiro na casa, precisamos de gente fiel, precisamos de guerreiro, precisamos de Débora, precisamos, Senhor, de homens e mulheres como a Bezalael, a Oliabe, precisamos, Senhor, de obreiro. Grande é a seara, Deus. Poucos são os ceifeiros, Senhor.
Somos pouco ainda aqui no Brasil, Senhor. Mas eu sei que o Senhor vai enviar pessoas capacitadas, médico, enfermeiro, o Senhor vai mandar bombeiro, advogado. Eu creio que o Senhor vai fazer esse ministério ser muito grande, poderoso na terra, mas para ganhar alma, para ajudar a vida. Não queremos dinheiro, queremos, Senhor, pessoas leais na tua obra. Que o seu Espírito seja nessa obra com a nossa vida. Abençoa a Naná, Senhor. Naná tem sido uma guerreira invisível, mas o Senhor tudo vê. Eu creio que mais cedo ou mais tarde, coisas muito grandes vão acontecer nessa igreja. Eu creio que a nossa festa de maio vai ser poderosíssima, porque tu é fiel. Prepara essas meninas. Não importa que seja só as 3, mas que seja da tua vontade. Não importa que seja só o casal e o Marcos Paulo, mas que seja a tua vontade para estar conosco naquele dia, porque é um dia de guerra. É um dia difícil para mim, mais ainda, Deus, que desço, ando, vou para tudo que é lado. Agora tem mais um carro de novo. Que o Senhor continue trabalhando na nossa vida financeira também. Trabalha, Senhor. Abre porta para tuas filhas de emprego, Senhor. Trabalha na vida de Kézia, na vida de Daniele. Eu não sei o que elas projetaram para esse ano, mas ajuda as tuas filhas também a trabalhar, Senhor. Tirar suas habilitações, crescer na terra. Abençoa suas vidas sentimental. Que o Senhor seja correndo a ser conosco, Marcos Paulo. O futuro dele, a minha esposa, a minha vida está em tuas mãos, Senhor. Os Senhor nos dão sustentabilidade para permanecer de pé, porque também este é um segredo da vitória, é permanecer de pé, em nome de Jesus. Amém. Estenda a tua mão. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus. A igreja diz: amém. Deus é por nós. Quem será contra nós? Agindo Deus. Quem impedirá? Daniel, eu estou vendo um muro na tua frente de concreto, mas eu vi ele caindo. Eu não sei o que você falou com Deus, mas vai alcançar a tua vida. Uma bênção de Deus está alcançando a tua vida. Amém? As muralhas havia caído assim na tua frente. Amém? Para terminar, em nome de Jesus. Primeira vez, eu fui desligar isso aí 1 hora. Não sabia desligar.